Graças a Deus. Olá meu amigo, olá minha amiga. Esse amigo que nos fala é o pastor Elias. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em todas as áreas da vida de todos vocês. Não importa a denominação, não importa a religião, mas que Deus ele abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Então eu tenho a certeza, meu irmão, minha irmã, que a partir de hoje aquilo que estava dando errado vai dar certo na sua vida. Creia somente, creia, porque nada é impossível para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, tu vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. Eu estava lendo uma palavra que fala sobre o bom samaritano, né? Um homem que ia passando ali, de repente foi ferido por outros, né, que passavam por ali. Enquanto isso, ele estava lá no caminho, largado, jogado. Passaram dois homens ali perto daquele homem que estava ferido ali no chão. Nenhum deles ajudaram, passaram por longe. De repente também passou um sacerdote, quando viu aquele homem ali largado no chão, daquele jeito ferido, passou também por longe e nem ajudou aquele homem naquela situação. E também naquele mesmo lugar onde estava aquele homem ferido, passou um levita, vendo aquela situação daquele homem, também passou por longe e não ajudou, Para você ver como que as pessoas de hoje em dia em ajudar o próximo. Não é todas as pessoas que ajudam o próximo como deveria ajudar. Jesus falou que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. E aqueles dois homens que passaram ali, aqueles dois religiosos, viram aquele homem naquele estado, naquela situação, em vez de ajudar, pelo contrário, passaram por longe, E também aquele sacerdote também, talvez estava apressado, em questão do culto, em questão de algo que ia fazer, mas estava dando prioridade primeiro às coisas que ele ia fazer, mas não em questão de ajudar aquele homem que estava largado ali, ferido naquele canto, precisando de ajuda, mas passou por longe e não ajudou aquele homem naquela situação. E mesmo assim, naquele mesmo lugar, onde estava aquele homem, passou também aquele levita, vendo ele de longe, não se aproximou, nem ajudou, pelo contrário, estava dando prioridade, talvez ia cantar, talvez ia louvar em outro canto. Então prioridade era para onde ele ia, o lugar para onde ele ia, mas em questão de ajudar o próximo. Como você vê, pessoal, muitas pessoas são assim nos dias de hoje, em vez de estender as mãos para ajudar o próximo, são poucas pessoas que têm feito isso, que têm fazido isso nos tempos de hoje. Mas a Bíblia fala sobre um homem que vinha ali andando, de repente viu aquele homem ali largado no chão, naquela situação, praticamente quase morto ali. Ele pegou aquele homem, ajudou aquele homem, colocou, naquele animal que ele ia ali, levou para um lugar e pagou para cuidar daquele homem e cuidar dos seus ferimentos. Olha para você ver como existem pessoas boas também e também existem pessoas ruins também nesse mundo. É como a Bíblia fala, que existe tanto os maus e os bons, E a Bíblia fala que Deus, os olhos do Senhor está passeando sobre toda a terra, contemplando os bons e os ruins. Então o Senhor Jesus estava falando sobre essa história desse homem, para ver, tentando passar algo para as pessoas que estavam ali próximo dele, que estavam ouvindo ele ali, em questão de ajudar o próximo. E nem todas as pessoas têm feito isso, têm estendido as mãos em ajudar o próximo, em questão como deveria ajudar, E Jesus, ele veio para salvar aquele que estava perdido. Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar aquele que estava perdido. Então você vê que essa história, que fala sobre o bom samaritano, fala sobre a questão daqueles dois religiosos que passou ali, viram aquele homem naquela situação, mas nenhum deles pararam em questão de ajudar aquele homem. E também falando sobre aquele sacerdote, vendo também naquela situação também, talvez um sacerdote que pregava, que ensinava, que falava sobre amor, que falava sobre Deus, e naquele momento de ajudar, naquele momento de estender as mãos para ajudar aquele homem que estava lá no chão, largado, ferido, semi-morto ali naquele momento, mas ele não ajudou. Tem muitos que são assim também, sacerdotes, estão assim na igreja pregando uma coisa, mas
vivendo outra, falando de amor, mas não vivendo o amor. Tem muitos assim, infelizmente isso é uma realidade. E também falando sobre aquele levita, né? O levita passou naquele mesmo lugar também ali, né? Quando viu aquele homem naquela situação, mas infelizmente não ajudou aquele homem em questão, porque ele não estava largado ali, ferido, né? Talvez tem muitos também em cima do altar, louvando, adorando, mas infelizmente mas não é de coração, né? De ajudar o próximo, de estender as mãos e ajudar aquele que está precisando. Então, reflita nessa palavra aí, meu irmão, guarda essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.